Boa noite a ti. Olha, é um prazer ter-te aqui comigo. Tu sabes o quanto tu me inspiras, tu és um inspirador, um grande inspirador, não só para mim, mas na verdade para muita gente e para muita gente que ainda não te conhece e que é necessário conhecer a tua história, porque eu costumo dizer, sabes, eu também passei por desafios muito grandes na minha vida, mas em comparação ao teu, o meu não foi nada, né? O meu não foi nada, Eu, por isso, ser eu muito não, eu bem-vindo. não costumo. Não, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui contigo também. Eu não costumo comparar desafios, não é? Tu já me conheces. O Uhum. que eu costumo dizer é que cada um tem os seus e não são mais nem menos do que os dos outros, não é? Cada um deve encarar os seus com o maior, eh, com o maior propósito possível, não é? Percebendo que qualquer desafio que nos aparece é sempre uma oportunidade. E essa é muitas vezes a dificuldade que nós temos. E já me estou a adiantar, não quero que tu. Não, tá à vontade. Sabes que aquilo que eu mais gosto, na verdade, é que tenhamos uma conversa fluida. É mesmo uma Hum, conversa, não é nada que tenha que ser, sabes, se tudo direitinho, porque na realidade a expansão de consciência, que é aquilo que eu gosto muito de abordar, não é? Expandirmos a uhum, nossa consciência, que é aquilo que faz a diferença nas nossas vidas, porque achamos nós, e eu também achava que a vida passava-se fora de nós. Mas uhum. a vida mostrou-me que, na realidade, a vida passa-se dentro de nós, tudo é dentro, não é? Por isso, vamos deixar a conversa fluir, mas também quero que fales um bocadinho da tua história para aqueles que ainda não para aqueles que não te conhecem, não é? Alguns Uhum. seguidores meus que não te conhecem, o quanto de inspirador tu és e a força, essa garra que te faz estar aí e estar sempre constantemente a ir mais longe Uhum. no teu dia a dia. Estou abreviando um bocadinho, não é? Também penso que não serão. Não sei se haverá assim tanta gente que já não me conheça desse lado, não é? Eu sei que há muita gente que não me conhece, como é óbvio. Pronto, eu era professor de Educação Física, foi a minha formação durante cerca de 30 anos, dediquei-me ao ensino. O desporto sempre foi o meu modo de estar desde adolescente. E, e era dessa forma que eu vivia e considero que tinha uma vida feliz, que gostava do que fazia, porque gostava de efetivamente. Um, e pronto, o que aconteceu foi que há 5 anos atrás, vai fazer 5 anos agora, eu fazia muitos passeios de bicicleta ao fim de semana, servia-me, era o meu hobby para quase como um escape para aliviar tensões e para fazer aquilo que eu sempre adorei, que era conviver com a natureza e com o monte e com a floresta. E para mim isso sempre foi algo extremamente libertador. E pronto, como fazia habitualmente, eh, eu saí num domingo com mais dois colegas, penso que até nesse dia até foram três, e, e íamos fazer um passeio perfeitamente normal e tudo corria como chegávamos a fazer centenas de quilómetros pelo monte, só pelo prazer eu sei que era cansativo e um esforço enorme, mas é o prazer que nos dava, e a mim particularmente, sempre deu, estar em contato com a natureza. Tanto que eu praticamente não tinha redes sociais. Eu tinha o Facebook que utilizava para colocar as fotografias e os vídeos que publicava, habitualmente fotografias de sítios incríveis que conhecia e conheço, não é? E, e pronto, eu utilizava o Facebook para isso. Os meus seguidores ou amigos eram aqueles que adoravam ver as minhas fotografias e eu tinha muito prazer em mostrar, como eu costumo dizer, o meu quintal, não é? E pronto, o que aconteceu foi que, por ironia do destino, a fazer aquilo, talvez daquilo que eu mais gostava de fazer, eh, algo correu fora do comum. Eu tive uma queda, mas caí de bicicleta. Quem é que não cai de bicicleta, não é? Toda a gente cai de bicicleta e levanta-se.
E só que daquela vez a queda foi aparentemente normal, mas por várias circunstâncias que muitas delas não têm propriamente uma explicação lógica, o que é facto é que eu fiquei imobilizado no chão. E como habitualmente fazia, tentava levantar-me e ver tudo, não é? A pessoa cai, levanta-se, sacode a roupa, está tudo bem e tal, não está nada roto, como é que está a bicicleta e pronto, e seguia caminho. Dessa vez eu fiquei no chão e não consegui mexer-me. Basicamente, no sítio onde eu caí, fiquei imóvel, tentei mexer, eu fiquei virado para baixo, com a cabeça e a boca apoiada na terra, não é? Eu sentia mesmo o cheiro da terra e eu não conseguia sair daquela posição. E não consegui sair, de facto, daquela posição sozinho. Entretanto, ia com mais, nessa altura já só eram dois amigos, que naquela altura iam à minha frente, portanto não se aperceberam. Foram assim uns minutos intermináveis, não é? Mas eles vieram ao meu encontro, não é? E quando me encontraram, eu já tinha percepcionado que algo estava errado comigo, sempre consciente, nunca perdi a consciência. Não fiquei propriamente assustado, mas de certa forma um pouco na expectativa, o que é que se passa comigo, mas sempre pensei isto é algo passageiro, isto vai se resolver. E o que é facto é que depois eles tiveram que pedir assistência ao local, ainda era monte, portanto o acesso foi necessário, os primeiros socorros foram inicialmente por todo o terreno, e no local fui assistir e fui transportado para o hospital, fizeram uma imobilização completa no local, fui transportado em maca ainda, não sei se ainda umas centenas de metros, até à ambulância, onde a ambulância chegou, e fui encaminhado para o hospital. Um, e o diagnóstico não foi de facto muito agradável. Basicamente, eu sofri uma lesão medular, para quem sabe o que é uma contusão da, da, da nossa, do nosso canal medular, toda aquela parte do sistema nervoso central que percorre a nossa coluna, de cima a baixo, e eu sofri uma lesão bastante alta, na zona cervical, portanto a zona do pescoço, e entre C3, C4, C5, e como o médico dizia na altura, ou disse na altura, se fosse uma vértebra acima, provavelmente eu não estaria cá, porque a probabilidade de apanhar o sistema respiratório era bastante mais elevada e poderia não haver tempo de me socorrerem a tempo de sobreviver, não é? Mas eu sobrevivi, porque não era esse, o intuito não era que eu não sobrevivesse, o intuito era algo bem maior. Sei eu agora, não é? Na altura não sabia. E pronto, na altura não posso dizer que não foi um choque, porque foi. Eu tinha uma vida extremamente ativa e de repente vi-me deitado numa cama de hospital em que não mexia absolutamente nada do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo eu não tinha qualquer movimento e qualquer sensibilidade. Só para terem uma ideia, eu até para mudar de posição na cama precisava de ajuda. Que parece uma coisa muito simples e é, mas eu, eu passava os meus dias e as semanas e os primeiros meses deitado na cama do hospital. A única coisa que eu via era o teto do hospital, porque eu não conseguia mexer-me e eu estava a olhar para o teto. Passava horas a olhar para o teto. E esse foi o primeiro grande momento que me levou a criar ali uma viragem, porque eu tinha duas soluções, ou me lamentava de tudo que me acontecera e tornava-me vítima do problema, não é? Ou, ou escolhia, porque é uma escolha, não é? Pode não ser voluntária, mas é uma escolha, ou escolhia perceber, então, estou aqui e agora o que é que eu posso fazer? E essa foi, de facto, a grande viragem. Eu, na cama do hospital, claro que tive ajuda, a minha esposa foi fantástica,
Temos isso tudo documentado, porque, entretanto, eu criei um canal YouTube onde também gravámos, gravei vídeos e entrevista com ela faz parte também. E, eh, e pronto, na cama do hospital, eu tomei a decisão, em vez de me vitimizar, de me virar para dentro. O que é que eu fazia? Fechava os olhos e eu estava no sítio onde sempre adorei estar, que era, eu estava na montanha a fazer caminhadas, a fazer bicicleta, BTT, a andar de parapente, que era outra atividade que eu fazia e que adorava fazer. Hum, eu devo ter feito, sei lá, centenas de quilómetros pelo monte. Porque eu muitos, conhecia muito bem os trilhos e muitos trilhos. E esse era o meu grande encanto, não é? De forma que nada acontece por acaso no universo. E o universo permitiu-me, antes de eu ter este episódio, este obstáculo na minha vida, ou este desafio, o universo colocou-me outras possibilidades para eu poder encarar este desafio de outra forma. Essa foi uma delas, foi eu ter esta possibilidade de ter vivido anos fantásticos a ver e a percorrer trilhos incríveis, paisagens fascinantes, que me valeram de ouro quando estava na cama do hospital. Porque a nossa mente tem esse poder, tanto para o bem como para o mal, não é? Nós conseguimos visualizar-nos a ser fantásticos, como podemos imaginar-nos a ser o pior de todos e a vitimizar-nos e acharmos que o outro é melhor que nós e coisas que só a nossa mente constrói, não é? Certo. E a minha decisão foi essa, não é? Claro que eu estou a resumir muito a história, não é? Mas começou muito aí. Claro que tive ajudas, para além da minha esposa. A minha esposa foi incansável para também procurar, estava sempre lá no hospital e a controlar todas aquelas situações. Sabem que quem passa por estas situações, e eu tenho convivido com muitas situações destas ultimamente, que me procuram, não é fácil, eu sei que não é fácil fazer aquilo que eu fiz, não é? Porque é como se à nossa volta tudo e todos parecessem estar contra nós, se é possível dizer isto ou não. E em termos de sistema de saúde, há muito aquela ideia que alimenta as nossas crenças de que não é possível, não é? E por isso é que muita gente acaba por se entregar, digamos assim, a essa vitimização e a essa sentir-se incapaz de sair dali e depois a partir daí vem tudo o resto e não, esse caminho não nos leva a lado nenhum, só nos enterra cada vez mais num beco sem saída, não é? E eu tenho consciência que se quisesse seguir esse caminho, hoje o mais provável é que estivesse, para além de estar numa cadeira de rodas ou numa cama, não é? Eu estaria num estado lastimável a tomar antidepressivos, como infelizmente muitos ainda estão, não é? E isto para dizer que a própria classe médica e alguns profissionais de saúde têm um peso muito importante nesta fase. E esse também é um pouco do meu papel agora. Eu sei que eu não imponho nada a ninguém, não é isso que eu quero, mas que quem está do outro lado perceba que, primeiro, é preciso combater aquela ideia de que a classe médica sabe tudo e é dona da verdade e aquilo que eles dizem é como se fosse sagrado. Mas quem está do outro lado são humanos como nós. E eles têm as crenças deles. E quando eles transmitem as crenças deles, isso é que está errado, não é? Há quem está numa fase crítica e está debilitado, está numa fase sensível, acaba por ser uma forma de alimentar as próprias crenças de quem está fragilizado. E nesse aspecto é necessário ter, de facto, capacidade de ouvindo, porque não consegues evitar ouvir, não é? Ouvindo o que ouviste, dizer não, desculpa, mas isto nem precisas de repeti-lo,
Hoje em dia eu já nem faço isso, a não ser que entenda que a pessoa do outro lado pode aprender alguma coisa com isso. Que é, às vezes até mentalmente eu dizia, podes dizer o que quiseres, isso não é a minha verdade. Não é? E eu tive N episódios desses em que me queriam quase impor que Fernando vai ficar o resto da vida numa cadeira de rodas porque é que está a tentar aprender a fazer coisas que significam algo para além disso. Não é? E é preciso, não é fácil lutar contra isso. Agora é como tu dizes, o poder que nós temos dentro de nós é incrível. E isso eu considero ser o meu grande propósito agora. Ajudar com o meu exemplo, se calhar, com aquilo que eu passei, fazer entender às pessoas que eu não tenho, inclusive eu sou terapeuta hoje em dia, como tu sabes, não é? E eu digo Sim, isso claramente aos meus pacientes, eu não curo ninguém, eu não te vou curar. O que eu te posso ajudar é que tu percebas que tu tens esse poder de curar. Claro, eu dou-te ferramentas, eu ajudo-te, tudo bem, o meu caminho também ajuda a perceberes que há uma possibilidade, mas eu não quero que sigas o meu caminho, porque o meu caminho, e quando eu digo o meu caminho, é o meu trajeto, todo o processo de recuperação que eu tive, é o meu. Não há dois processos iguais, como não há duas pessoas iguais, não é? Portanto, a pessoa não tem, quando me procuram, é logo o cuidado que eu tenho é dizer, atenção, eu fiz isto, que está documentado e tenho isso registrado nos vídeos, mas isto é um exemplo daquilo que é possível. Eu posso, como o meu, felizmente já posso dar outros, que existem, felizmente. existem, sim. Mas o objetivo é esse, é dar a oportunidade às pessoas para perceberem o poder que elas têm. E como é que isso consegue? Primeiro que tudo é acreditando nesse poder. Parece uma coisa tão simples e é muito simples. É mesmo, não é fácil, não é? Mas é muito simples. Claro que não é fácil acreditarmos em nós mesmos. Porquê é que não é fácil? Porque nós vivemos, como tu sabes, e muito bem, é a tua área também, Hum. vivemos embrenhados numa série de crenças que aprendemos desde a infância que nos limitam, que nos dizem não, tu não vais conseguir fazer isso, tu não tens esse poder, tu não és suficiente para ser amado, tu não consegues, tu não vais conseguir. E todas estas crenças que nós, entre aspas, que a pessoa tem, que não tem consciência delas, é que acabam por ser o principal entrave a que a pessoa consiga encontrar-se e fazer aquilo que é possível fazer. Mas eu digo isso com tanta naturalidade, que às vezes até fica a pensar nas palavras que digo e da forma como vai ser interpretado. Eu digo isso. E vocês podem ser tudo o que vocês quiserem. Eu falo em termos de cura ou de qualquer outra área. Tudo é possível. Mas tudo é possível. Mas agora se calhar agora, neste momento, pode não ser, mas se conseguirmos quebrar essas limitações que tu tens dentro de ti, vai ser possível. E tu vais chegar onde tu quiseres, onde tu acreditares que podes chegar. E voltamos ao mesmo. É verdade, acaba por ser um ciclo, não é? Sabes que aquilo que estavas a contar a história e aquilo que me veio à mente, que me veio mesmo à mente foi o quanto nós, seres humanos, estamos enraizados numa escassez tão grande, mas tão grande, no qual nós estamos a ser manobrados pelos nossos pensamentos. Porque tu disseste aqui uma coisa que me chamou a atenção. Tu disseste que eu tinha duas escolhas, não é? Ou lamentaste, ficaste ali na posição de vítima, que por norma é o que a maior parte da sociedade acaba por fazer, não é? Porque estamos enraizados nesta Matrix, que é mesmo uma Matrix, Uhum. não é? Ou então escolher, ok, eu vou ser o protagonista, eu vou, eu quero, eu consigo, eu faço. Repara, aqui vê-se o quanto tu, não é? Tu e o que nós devemos todos fazer é nos associarmos à nossa consciência. Porque
Aquilo que eu mais vejo é que o ser humano está a ser manobrado pelo pensamento que acha que é dele. E que, na realidade, nós deixamos de ter a habilidade de ter a arte de pensar. Porque nós pensamos demasiado, só que nós não sabemos o que pensamos. Estamos sempre ali a rodar, sabes, como um disco, não é? Está sempre ali a rum, 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 rum. Passamos na nossa vida ali a pensar em coisas, em memórias do passado, que só são memórias, ou então projeções de um futuro que ainda nem existe, que não chegamos lá, não é? Porque a única coisa que existe, sabemos perfeitamente que a única coisa que existe é o presente, é o aqui e agora, não existe mais nada. Porque se falarmos com uma pessoa de idade, já viveu no futuro. Ela vai dizer que não, ela está sempre à espera de um futuro que não existe, não é? E o ser humano esquece-se de marcar um posicionamento, o posicionamento que ele quer estar aqui na Terra. Porque, como tu disseste bem, não é? O querer agradar. Nós repetimos padrões de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que a emoção está sempre lá, a mesma emoção está sempre lá, mas o ser humano não entende que está a repetir cada padrão. Passa uma vida inteira a ter injustiça e acham que aquilo é normal. Passa uma vida inteira a sentirem-se humilhados e acham que isso é normal. Passa uma vida inteira a sofrer com dores físicas e acabam por achar que isso é normal. Para só o quanto nós estamos entranhados na dor. Não é? E É o depois. medo, é mesmo o medo da mudança, porque, como tu disseste muito bem, nós vivemos a pensar, há estudos mesmo a dizer que mais de 90% dos pensamentos que nós temos, ou das rotinas que fazemos, são iguais às do dia anterior e às do dia antes do anterior. Ou seja, nós vivemos nesse ciclo de, pode-se chamar, de passado, não é? A viver e a lamentar-nos que queremos mudar. Mas nunca vamos mudar enquanto continuarmos naquele ciclo de pensamentos repetitivos que são os mesmos de anterior. Porque não é fácil sair daí, a mudança não é fácil, não é? Aliás, quando se ouve falar temos que mudar isto, temos que mudar aquilo, nós damos sempre um passo atrás, não é? Porque a mudança assusta-nos, mesmo até quando nós sabemos que não estamos bem. E isso é que é incrível. Porque quantas pessoas, por exemplo, vivem em relacionamentos tóxicos, mas só o simples facto de pensar em mudar, e sabem que estou mal, não, eu prefiro estar como estou, que sei que é mal, do que mudar, porque a incerteza do que vem assusta-me mais do que aquilo que eu estou a passar. Isto é incrível, não é? Cada vez mais. É muito. Tu sabes que eu vejo isto aqui na clínica, é incrível. Eu tenho pessoas e uma senhora impactou muito naquilo que ela disse. Repara, no final do atendimento ela disse-me assim: eu nunca me lembro de sentir esta leveza desde que sou gente. Para nisto, na frase que ela, quando terminei o atendimento com ela, que ela disse. Aquilo até me impactou de quanto eu disse: meu Deus, enquanto nós, seres humanos, vamos nos habituando a um corpo pesado, porque é isso que acontece, nós vivemos com um corpo pesado e achamos que esse corpo pesado, que é natural, que é normalíssimo. E quando nós começamos a entrar dentro de um autoconhecimento interno, em que as mudanças realmente são feitas e que nós percebemos o quanto estamos a repetir padrões e podemos nos ir autocurando, é incrível como depois até acabam por nem acreditar, ou entre aspas, da leveza que estão a existir no corpo. Não, isto é fascinante de vermos o quanto o ser humano anda completamente perdido dentro dele próprio. Está sempre à expectativa do outro. Sabes uma frase que eu gosto muito de usar, que eu uso muito é: o outro não existe. Nós estamos muito, esta frase gosto muito de usar mesmo, digo muitas vezes aqui às minhas meninas que vêm aqui, porquê? Porque nós temos sempre a tendência de estar na expectativa do outro. Nós vamos nos incomodando com o outro, nós queremos agradar o outro, nós queremos estar sempre que o outro não nos deixe cair, na verdade. Sabes? Então é a posição de vítima mais fácil, porque assim eu vejo, as pessoas veem-me, não é? As pessoas têm que me ver, as pessoas têm que ver que eu estou aqui.
E, e quando nós estamos muito nesse estado, é como o outro fere-nos, sabes? Eu até costumo dizer uma coisa que é, a dor ela vem com duas flechas, ok? Vem com duas flechas. O outro insere-nos uma primeira flecha, aí chamo-lhe dor, ok? Que é a emoção que é criada porque o outro nos diz. Só que depois, nós, como estamos tanto na expectativa do outro, nós pegamos nós próprios, pegamos numa segunda flecha e atacamos-nos a nós próprios, porque depois aí chega o sofrimento, em que ficamos encrenhados, ficamos tão enraizados no sofrimento e que acabamos por danificar o nosso corpo. Isso é muito triste de ver. E eu também já estive nesse estado, sem dúvida, também passei muitos anos da minha vida nesse estado de sofrimento. E também entendo, não é? Entendo o quanto é muito desafiante nós queremos fazer a mudança pelo grande medo que temos, a incerteza. Sem dúvida que sim. Olha, mas tens aqui uma pergunta. Diz, eu não estou a ver. Fernando, como identificar a vitimização no momento de muita dor? É a dor do mecanismo para despertar ou será que é a revelação e a partilha não será um bom substituto? O substituto da vitimização, é? Esse eu Sim. entendo. Sim, aqui ele está a dizer que é como identificar a vitimização no momento de muita dor. Ok. Ok, ele está a perguntar se a dor não será um mecanismo para despertar, sim, realmente é. Será que a reflexão e a partilha não será um bom substituto? Sim, não é? Está a perguntar, é introspecção, não é? Primeiro que tudo, a dor é um sinal. Eu costumo, como tu sabes, não é? O corpo dá-nos sinais e um deles é a dor. E a dor não aparece como qualquer outro sinal do corpo, não acontece por acaso, não é? Está-nos a querer dizer alguma coisa. E claro que tu podes escolher alimentar o sofrimento que essa dor te traz, ou podes encarar aquela dor no sentido de perceber que ela está ali com propósito. Eu estou-me a recordar de um exemplo. Um, Aqui há um mês atrás, eu comecei a tomar fazer um trabalho de homeopatia e, passados uns dias, eu não estava à espera, porque habitualmente a homeopatia não me faz absolutamente nada de efeitos, não é? Mas aquilo era um trabalho muito específico e, passados uns dias, eu estava com umas dores na zona sacroiliaca, umas dores estranhas, depois não passava, dormi mal à noite, eu já não me lembro de dormir uma noite má desde o tempo do internamento, não é? E comecei a. Lembrei-me, olha, vou perguntar à médica se ela acha, só por despiste, não é? Eu acho estranho, mas vou-lhe perguntar o que é que ela acha, se tem a ver, se pode ter a ver com o trabalho, com o que está a fazer, da medicação. E, e perguntei-lhe, e depois trocámos algumas mensagens, ela acabou por me ligar e começou a dizer: Olha, isso é fantástico, Fernando, isso significa que o corpo está a reagir à medicação. Ou seja, ele está a mostrar-te que a medicação está a fazer algum efeito, não é? E é normal, isso durante uns dias, isso pode demorar até, ele disse, 5 a 10 dias, e eu fiquei um bocado naquela, mas 5 a 10 dias, eu se calhar tenho que tomar alguma coisa. Sim, mas se precisares tomar para dormir, tudo bem, mas tenta aguentar porque a dor tem esse propósito, significa que está a fazer efeito e isso vai passar. E eu, no final daquela conversa, respondi mesmo à médica: Olha, desculpa lá, posso até dizer de outra forma. Ela também se chama Ana. Olha, Ana, depois do que me estás a dizer, posso-te quase garantir que eu não vou sentir mais dor. Porque isso faz-me tanto sentido. E o resultado foi, naquela noite, eu ainda tomei um analgésico leve para as dores, mas ela disse: Agora tomas durante os dias, nem que seja. E tal. No outro dia acordei, não me sentia as dores, pensei: ainda está a fazer efeito. E não tinha mais nada, como é óbvio, não era a minha intenção, nunca gostei de tomar.
nunca mais voltei a ter aquela dor. Ou seja, a minha interpretação foi, a partir do momento em que tu sabes qual é o significado que a dor tem em ti, ela Certo. já não faz sentido. É a mesma questão de tu teres um problema de saúde. A dor é um sinal, como é uma doença. Claro que a doença pode ser já um estado mais avançado, ou um sinal mais avançado, quando a pessoa já fechou os olhos a outros sinais que teve e foi mascarando, não é? Mas quando tu te percebes o que é que aquela doença ou o que é que aquela dor te está a transmitir, ela deixa de fazer sentido. E parece tão simples, mais uma vez, parece tão simples e é muito simples. A doença deixa de fazer sentido. Porque é que há pessoas que fazem remissões espontâneas de doenças graves, como doenças oncológicas, porque a dor, o trabalho que ela fez em si, foi de tal forma dirigido àquilo que ela precisava trabalhar nela, que deixou de fazer sentido ter aquela doença. E eu trabalho neste momento com esse tipo de situações e eu recordo de uma paciente que tinha tido cancro, penso que no reto, e depois, quando veio ter comigo, ou quando eu soube do meu trabalho, já tinha metástases, penso que nos pulmões ou algo do género. E o que eu, claro que fiz como um pouco, não, é que tu tens um pouco mais de experiência nessa área, mas é saber qual era a origem e o que é que tipo que tipo o que é que aquele sintoma significava para a pessoa, perceber em termos emocionais. E o que eu disse foi, mas porque tu estás com medo de quê? O que é que tu estás a trabalhar em ti? O que é que te falta trabalhar para, para que essa tua doença deixe de fazer sentido? No momento em que tu o fizeres, esquece, não vais ter mais metástases, porque o cancro deixa de fazer sentido em ti. E o resultado é mesmo esse. A pessoa depois começou a fazer análise, já estava a reduzir, porque isto não é fácil, não é? Como é óbvio, não é fácil, porque o mais fácil é a pessoa eh, pegar no que o médico diz e fazer um tratamento extremamente invasivo, como tu sabes que é, e não quer dizer que, pronto, é um tratamento, mas como nós sabemos hoje em dia, são tratamentos que não são feitos para a cura, são feitos, infelizmente, para que o problema, ou melhor, resolvem aquele sintoma, mas não estão a trabalhar na origem aquilo que despoltou a própria doença. Ou seja, o risco de haver recidivas é extremamente elevado, porque a Muito. pessoa vai. Claro, e é o que eu costumo dizer, e comparo com a minha situação. Muita gente olha para mim e diz: eu agora vou recuperar, e depois eu no início também achava isso. Quando recuperar, eu vou voltar a fazer a minha vida normal. Não! Porque o Não. objetivo da doença, ou do trauma, ou do que aconteceu, foi exato. Eu recordo isso tem a ver comigo. O objetivo, e eu hoje já tenho isso muito claro, era que eu mudasse, que eu me reencontrasse com o meu propósito de vida. Que eu não sabia ainda, conscientemente não sabia, mas lá no fundo isso já estava a passar-se, eu já estava, como se costuma dizer, a fugir do meu trilho, do meu caminho, daquele que eu, de uma forma mais espiritual, escolhi vir cá fazer. E foi necessário passar por um desafio que me voltasse a colocar, e claro que encarar como uma oportunidade, que me desse a oportunidade para que eu voltasse ao caminho que eu precisava de cumprir. E no momento em que isso aconteceu, a minha cura começou a ser muito mais fácil. As coisas passaram a fazer sentido. É claro que eu ainda estou no processo, como eu costumo dizer, tenho ainda muito para aprender, mas isso já nem sequer me causa dúvida. É como eu costumo dizer, eu sei que vou recuperar totalmente, não sei como, neste momento, nem sei quando, mas também não estou preocupado com isso. A minha paz interior é tal que nem sequer
me questiono a esse nível. Agora, não é fácil lidar com isto? Não. É preciso, por isso é que eu falo muito do trabalho interior e como tu também falas, e às vezes até olho para mim e para os meus posts, eu estou sempre a falar de meditação, mas eu não falo da meditação porque está na moda, porque é uma forma, porque há muitas outras, e se calhar aquela que as pessoas conseguem mais facilmente entender, as que querem entender, de uma forma das pessoas se conectarem com elas próprias, de se conhecerem, de se autoconhecerem, o tal autoconhecimento. E é esse o meu lema neste momento, é esse o meu propósito, é ajudar as pessoas a perceberem, através neste caso da meditação e de outras ferramentas, que tudo é possível quando elas se encontram com elas próprias. É verdade. E, Sabes que aquilo que tu disseste vai muito ao encontro daquilo que eu faço, não é? Eu claro, estudei muito e ainda estudo, eu gosto muito de ver esse lado da doença. Para mim é um fascínio, aliás. É aquilo que mais gosto de fazer, na verdade, é encontrar a raiz emocional de qualquer tipo de doença. Mas aquilo que tu disseste é real. Sabes que eu uso uma frase também que diz, na questão das doenças, que diz isto: o que é que aconteceu antes de tudo começar? É o quê? O que é que eu quero dizer com isto? Simples. As nossas emoções é a base das nossas doenças. Está tudo no nosso emocional. Ok? Eu vejo aqui, olha, pessoas que me vêm aqui, que me vêm com uma dor no pé, saem sem dor no pé. Vêm com dor de costas, saem sem dor de costas. Vêm já na primeira consulta. Para, como tu disseste muito bem, eu uso outra frase que vai ao encontro daquilo que tu disseste, que é: toda a doença vem com uma utilidade. Quando tu descobres essa utilidade, tu é que tens a escolha de te permitir continuar com ela ou não. Eu tenho pessoas que querem continuar com ela porque não querem fazer a isto mudança. está tudo certo. Está tudo certo. Quem sou eu? Sabes que eu antes, mas olha que isto é real, eu antes metia uma pressão tão grande em mim porque queria a todo preço que o meu paciente mudasse, eu ficava doente com isso. É o síndrome de Era, Salvador. era o peso, mas eu tinha um peso, olha que deixa lá, que era um peso. Porquê? Porque eu via aquilo, eu sabia onde é que era, aquilo era tão simples de tratar, aquilo, uau! E aquilo era muito desafiante para mim. Hoje não, hoje já estou noutro nível, graças a Deus, também já estou noutro nível e já não vejo as coisas desta forma, não é? A pessoa vem, nós mostramos, nós indicamos, nós mostramos caminho. A escolha é dele. A escolha dele. Eu costumo dizer, as pessoas dizem, mãe, eu hoje tive aqui uma paciente que me disse, ai, obrigada ai, obrigada. Eu disse, não sou, não. Você é que fez o caminho todo, que fez o trabalho todo, eu sou só um guia, não é? Só somos um guia, só vamos guiando a pessoa, nada mais. Porque quem faz o trabalho é mesmo o paciente. E sabes que aquilo que as pessoas têm mais dificuldade na realidade, quando eu vejo esta questão das doenças, o que as pessoas têm mais dificuldade é, na verdade, é sair daquilo onde estão tão enraizadas naquela crença, sabes? Uma crença, mas uma crença tão profunda que acham que a doença ela só pode ser dissolvida, entre aspas, através de um medicamento ou através de uma bata branca da medicina convencional. E eu não sou contra, quem me segue sabe disto, eu gosto de repetir isto, eu não sou contra a medicina convencional, atenção, e também não sou contra a medicação. Eu sou contra, sim, o excesso de medicação. Nós andamos a tomar medicação a mais, nós vamos envelhecendo as nossas células, vamos envelhecendo cada vez mais as nossas células, ficamos cada vez mais velhos, entre aspas, perdemos qualidade de vida. E eu acredito plenamente nisto, eu também sou muito como tu, acredito mesmo nisto, naquilo que eu digo. Nós podemos envelhecer de uma forma fantástica. Nós podemos, sim, acredito que quanto mais nós olharmos para aquilo que acontece internamente dentro de nós
e percebermos que o segredo da autocura é nos começarmos a conhecer cada vez mais. Cada vez mais. É ao contrário da cura que a medicina convencional nos exige. É esperarmos que o outro faça por nós. Porque é isto que acontece, é, não é? Estamos sempre à espera que o outro faça. Já reparaste, ainda aqui há dias isto veio-me à mente, o quanto nós estamos à espera e criamos responsabilidade no outro para as nossas coisas. Nós não somos responsáveis sequer daquilo que nos pertence, que é a nossa casa interna. Não é? A nossa casa interna é o nosso corpo. E nós deixamos que toda a gente invada o nosso corpo, entregamos o nosso corpo, a nossa casa, a estranhos que não conhecem nada sobre nós, que nos vão inserir químicos dentro de nós porque é o que existe. Estamos à expectativa de uma cura, que na verdade não é uma cura, mas sim uma camuflagem daquilo que está a existir para depois, mais tarde, está bem o vai e vem da doença, não é? Recendiva, que está sempre ali. E achamos isto banal porque é assim. É? E isto é desesperante, sabes? Dá-me pena. Hoje em dia não me incomodo com isso porque aprendi que o outro não existe. Esta frase que eu digo, ela é real mesmo para mim. O outro não existe. O outro é só um espelho, um reflexo daquilo que somos. Se te incomodas, então olha para dentro porque aquilo está em ti. Se não te incomoda, perfeito, quer dizer que deixou de ser espelho e tu já estás noutro patamar. E quando nós falamos de estar noutro patamar, não somos nem mais nem menos que tu. Nada, não tem nada a ver. Não é? Somos exatamente... Eu diria até que o outro é um espelho, sim. Assim Sim. como tudo na vida é um espelho. Aquilo que tu recebes, as oportunidades que tu recebes, os desafios, são um espelho daquilo que tu estás a precisar de aprender. E quando tu começares a olhar para os desafios que te aparecem, em vez de te lamentares e de vitimizares e questionares o que é que eu tenho a aprender com isto, o que é que este desafio me está a querer ensinar, isto muda totalmente o curso da nossa vitimização. Sim. Porque passamos a centrar-nos no lado bom, naquilo que temos a aprender e não na lamentação de não vou conseguir sair deste lugar. E é assim, no fundo, que se cria uma nova realidade, não é? Se tu consegues aceitar aquele desafio, perceber o que é que ele está a ensinar, tu vais entrar, como tu dizias, num outro patamar e vais começar a perceber que já, no fundo, já cresceste um pouco mais no tal desenvolvimento pessoal, não é? Que já te permite chegar a um outro nível de entendimento de ti próprio. Como deves compreender, eu passei por muitos desses desafios, então com a questão da medicação alguns são inacreditáveis, não é? E há mesmo uma certa pressão da classe médica. Eu quero acreditar que não seja só pela questão económica, mas acredito também porque a indústria farmacêutica tem um peso muito grande. Mas cada um de nós tem que começar a ser mais crítico, como tu dizes, consigo próprio, com aquilo que tem a ver connosco. A decisão é comigo. Então, o médico até pode propor, mas impor nunca pode acontecer. E nem sequer deveria, porque eu estou a dizer isto porque aconteceu comigo, nem sequer deveria ficar indignado, o profissional de saúde, pela decisão que o doente tomou, seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque quem tem que decidir em relação ao meu corpo, como tu dizias, sou eu, não é? Exatamente. Repara, sabes aquilo que eu costumo dizer também? Epá, quem é que sente as tuas dores? Não há mais ninguém que consiga sentir as tuas dores que tu mesmo. Então, como é que nós vamos dar? Sabes, é como nós estarmos a dar o nosso poder, o poder que é tão precioso dentro de nós, estamos a dá-lo de mão beijada ao outro. E olha, toma lá, faz o que queres e bem apetece comigo. Não é? Porque nós sabemos perfeitamente que a medicação ok, há circunstâncias, ok, eu tenho tratado pessoas até mesmo com cancro que vêm ter comigo e é incrível.
E aí está, a medicina convencional tem que estar sempre ali a apoiar, claro que sim, nem podemos descartar uma tal coisa, embora que eu internamente, dentro de mim, acredite que nós conseguimos sem, mas a maior parte da população, a verdade que não está ainda com esse mindset tão elevado, mas eu vejo, por exemplo, que deixam de ter sintomas ao fazer terapia, e nós começarmos a trabalhar o estado emocional da pessoa e começarmos a perceber o que é que aconteceu antes de tudo começar, que é tal frase que eu uso, é a base do meu trabalho é este. O que é que aconteceu antes de tudo começar? Começamos a perceber que ela vem da quimioterapia, não tem sintomas. Eu tive uma paciente que a quimioterapia reduziu, tinha X sessões e passou para muito menos sessões e sem sequer ter sintomas. Olha para isto. Isto é fantástico. É brutal, não é? E depois há pessoas que dizem, isso é bruxaria, isso é não sei o quê, isso... Ai, mas que bruxaria, isto está tudo aqui. Tudo começa, o nosso mundo interno começa, é micro para macro, não é? Tudo começa aqui no micro. O nosso mundo, a nossa ótica de vermos o mundo externo começa aqui dentro. Como é que está o aqui dentro? Como é que andam os teus pensamentos? Porque se nós andarmos aqui com uma confusão mental, que nem sequer percebemos o que andamos a fazer, o que estamos a fazer, quem somos, o que queremos. Sabes, aquilo que eu mais vejo é que nós andamos num mundo em que existe crianças em corpos de adultos. Percebes? Fazer birrinha, as pessoas fazem birrinha para aqui, ficam amoados para ali. É birrinha, não é? É crianças. E nós temos que começar a assumir responsabilidade por aquilo que somos. Se queremos realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Porque senão a crença vai nos limitar de uma forma tão profunda, vamos estar sempre nesse ramo-ramo, a viver a vida dos nossos antepassados, dos nossos papás e toda a nossa linhagem que andou aqui para trás, não é? Se nós olharmos para isto, estamos sempre constantemente a repetir padrão, porque é aquilo que eu mais vejo, sabes? Em consultas, é aquilo que eu mais vejo, as histórias dos meus pacientes. É incrível. E eu vejo para mim também, não é? Repetir padrão do papai e da mamã. A história já não é a mesma, claro que não, porque eles viviam uma outra vida, os tempos eram outros, sem dúvida, é verdade. Mas a emoção está sempre lá. E agora eu até pensem nisto comigo. Trago-vos aqui uma reflexão. Olhem para as vossas histórias. Vejam qual é que é a emoção que é mais repetida na vossa história de vida. E olhem agora para o vosso pai e para a vossa mãe e vejam essa emoção, onde é que ela se identifica no papai e na mamã. E depois, se ainda formos para trás, ainda vai para a avó ou para o avô e assim sucessivamente, não é? Isto não falha, é incrível, sabes? Andamos aqui com uma repetição tão grande, sabes? É a roda do hamster. Passamos a vida na roda do hamster, né? E o conhecimento é muito importante. O conhecimento traz-nos um poder muito, muito elevado. Quando nós temos esta consciência de expandir, não ficarmos assim e abrirmos alas e começarmos a expandir e a começar a sair fora da caixa, daquela caixa que tanto nos foi incutido e que achamos que é impossível, não é? Mas eu também não acredito nos impossíveis. É só uma crença, acaba por ser só uma crença, não é? Eu estava-me a recordar quando falas de darmos o poder aos outros. Tem-me acontecido a mim, pessoalmente, nos últimos tempos, as pessoas que procuram, e, habitualmente as pessoas que me procuram diretamente, se for porque, porque tem alguém, familiar ou alguém que teve um acidente e que teve, habitualmente é uma lesão medular também. E a tendência que existe, de algumas, porque as pessoas, é aquilo que as pessoas estão habituadas a procurar, a tal solução fácil, que é eu quero pegar no Fernando e quero que o Fernando vá tratar do meu familiar, não é? Assim como fez consigo. E isto parece uma coisa
até estranha para nós, não é? Mas analisando o que é que está por trás disso, voltamos um pouco ao mesmo, não é? A pessoa está à espera, não é do seu poder, porque a pessoa não acredita e verdadeiramente não acredita que é possível. Porque se acreditasse, não estava à procura que o outro fosse salvar, que é mesmo esta a noção, não é? Ninguém vai salvar ninguém que não quer ser salvo e que não acredita no poder que tem de se salvar. No fundo, é isto que acontece, não é? Quando me procuram e dizem, olha, Fernando, como já aconteceu, eu não me recordo já de qual era familiar, sei lá, um tio ou o que era, não me recordo, está no hospital e tal, eu queria que o Fernando fosse lá, eu pago-lhe, a si e à sua esposa, para ajudar, para tratar dele. E o que eu digo é, primeiro não sou fisioterapeuta, depois também não sou médico, e muito menos estalo o dedo e resolvo o problema da pessoa, não é? Claro que o que eu tento é explicar à pessoa que, uh, e numa fase inicial não é fácil entender, que esse poder está do lado dela e que se aquilo aconteceu, se aquele, neste caso um acidente, aconteceu ao familiar, é por alguma razão, aquele desafio faz parte da vida de que a pessoa precisa de passar e tem que ser uma oportunidade para algo. E pode ser algo que a pessoa não consiga saber, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Pode até nem saber o resto da vida. Só depois de deixar esta, esta, este plano, não é? Porquê? Porque tudo tem um significado. Uhum. Tudo o que nos acontece tem um propósito. E nada acontece na vida por acaso. Agora, eu posso não saber, como sabes, eu tive um filho que faleceu antes de ter o acidente, uns anos antes, e hoje em dia, não vou estar agora a contar a história do Gabriel aqui, até porque ela vai ser publicada, daqui a pouco já falo disso, mas a história, o Gabriel foi o meu grande mestre. Eu não tenho dúvida que, tanto para mim como para a minha esposa, o facto de termos passado por tudo o que passámos com o Gabriel, porque não foi só ele ter partido, foi todo o envolvimento que ele nos trouxe e a aprendizagem que ele nos trouxe, porque nós tínhamos, para nós, o que se estava a passar com o Gabriel é, nós estamos a ensiná-lo, nós estamos a dar-lhe a possibilidade de não ser uma pessoa, não ser para o resto da vida uma pessoa que está imobilizada numa cama, em estado vegetativo, não é? Que era o que iria acontecer segundo os médicos. E nós entendíamos, não, estamos a fazer algo para que ele seja uma pessoa normal, digo eu, não é? Entendíamos nós. E mal sabíamos nós que quem estava a aprender naquele momento éramos nós. E fez tanto sentido, e não vou dizer, mais uma vez, seguindo o raciocínio anterior, que eu não descobri isso logo. Não. Eu comecei a tomar consciência disso só algum tempo depois, ou se calhar só meses depois. Quando eu comecei a perceber, e quando e a Ana também, a minha esposa, começou a perceber, ou começámos a perceber que o que estávamos a fazer era aquilo que tínhamos aprendido com o Gabriel. E a segurança que isto nos dava foi o que nos permitiu enfrentar a opinião dos outros que tu dizes. Entendes? Se acredito que nada é por acaso. Não. E por isso é que eu digo que ele foi o meu primeiro grande mestre. Porque o conhecimento que ele nos permitiu trazer, que ele não veio cá por acaso, não é? E não foi embora cedo por acaso, porque já tinha cumprido o seu propósito nesta vida. E o que é facto é que ele trouxe-nos um legado que hoje em dia está a ser aquilo que me está a permitir a mim transmitir a outros a confiança e o acreditar que eu estou a tentar passar, que estou a tentar, não estou a fazer, eu cada vez me corrijo mais, porque quando nós dizemos que estamos a tentar, significa que ainda não estamos a acreditar nisso, não? Não estou a Exatamente. tentar, eu estou a fazer. E de facto é o que tem acontecido, não é?
como eu já te disse, eu vou lançar um livro, já tinha partilhado isso contigo. Ainda não divulguei muito, mas já vai ser já neste mês de novembro. E o livro o objetivo é, como eu costumo dizer, o livro não é para mim. O livro é para passar aquele conhecimento e aquela experiência e aquela jornada que eu passei para que sirva de impulso, de inspiração. Não é para mim, é para que vocês do outro lado acreditem no poder que vocês têm. Se o legado que o Gabriel me trouxe, se o desafio que eu tive superando a tetraplegia forem mote para inspirar outras pessoas, fantástico. Fantástico. É só o que posso dizer. Eu não estou a fazer mais, e eu digo isto também muitas vezes, eu não estou a fazer mais do que o meu trabalho de cura. Porque é o que eu estou a fazer. E muito mais deste tipo de acidente, não é? Muito mais de forma incisiva, não é? Este é o meu trabalho de cura. Eu continuo a trabalhar em mim. Eu não marco consultas durante nenhuma manhã. A manhã, para mim, é sagrada. Eu só faço trabalho para os outros na parte da tarde. Porquê? Porque o mais importante, meus caros, é trabalharmos em nós. Nós não estamos cá para ajudar os outros. Também estamos, mas o principal objetivo é trabalharmos em nós, é fazermos a nossa cura, é ultrapassarmos os nossos desafios, aprendermos o que temos a aprender e então, com base nisso, ajudarmos os outros. Fantástico. Mas, e isto vem um pouco com o que estavas a dizer há pouco, muitas vezes, então nós terapeutas temos um pouco esta forma de estar, queremos ajudar o outro. Ótimo quando conseguimos fazê-lo, mas só o vamos conseguir fazer verdadeiramente quando nos ajudarmos primeiro a nós. Sem dúvida. É um exemplo muito básico que eu costumo às vezes dar para quem anda de avião. A hospedeira de bordo, quando faz a explicação não é, como é que colocam as máscaras, diz primeiro, se leva o filho ao lado, primeiro coloca em si e depois coloca no filho. Porquê? Primeiro tem que me salvar a mim, porque se eu não me salvar a mim, como é que eu vou salvar aquele que está dependente de mim? Não é? Portanto, isto é uma alegoria para percebermos que, primeiro que tudo, estamos nós. É para isso que nós cá estamos. E quando o fizermos, vamos conseguir ajudar muita gente. Mesmo sem termos consciência disso, muitas vezes. Mesmo sem tomarmos consciência de que o estamos a fazer. Porque o caminho é o nosso. E não há dois caminhos iguais. Cada um tem o seu. Portanto, se eu quero ajudar o outro, não é dizendo faz este meu caminho que este é que está certo. Não é. Eu estou a fazer o meu. O meu caminho inspira-te para tu seguires o teu. Fantástico. É isso mesmo que eu quero. É isso mesmo, mas olha que isso, o que acabaste de dizer é muito real, porque nós terapeutas, né, e eu vou falar por mim, eu gosto de estar sempre os meus exemplos, porque eu também não sou melhor nem pior. É verdade quando eu comecei realmente a olhar para dentro a sério, verdadeiramente a sério, quando eu comecei realmente a perceber que eu tinha que fazer a mudança em mim, me priorizar, me acolher de verdade, a minha vida mudou. Sabes o que é? Mudou? Eu nunca me pude queixar, que nunca tive pacientes. Verdade. Eu desde o momento em que me formei, eu sempre tive pacientes. Sempre. Mas não com esta intensidade que tenho hoje. Eu hoje, a minha agenda está praticamente lotada. Mas uma coisa que eu realmente priorizo é tempo para mim. É tempo para mim. Porque se eu não me priorizar, como é que eu chego, esquece, então todo dia a atender pessoas, como é que eu fico? Porque eu é presencial, é online, acabo uma voz, meu Deus, não. E quantas pessoas como tu não vivem uma vida nessa linha? Eu sei que cada um sabe de si e depois também é muito fácil depois vitimizar-se e dizer mas eu não tenho outra solução. Não sei se não tens, ou se escolheste não ter. Não é? Porque as pessoas vivem a vida inteira. Quantas vezes isto é um exemplo real,
a pessoa vive a vida inteira a dar cabo da sua saúde e depois, quando chega a determinada idade e perdeu a sua saúde, depois daria todo o dinheiro que ganhou para poder recuperar aquilo que perdeu. Para quê? Mas para Exatamente. quê? Sabes o que é? Isto é o que eu mais vejo. Ainda hoje disse isto a uma paciente minha, que é o ser humano só procura mesmo ajuda quando está na escassez lá no fundo do poço, não é? Em vez de olhar e perceber que não, eu tenho que fazer mudança enquanto eu estou bem, eu vou estando minimamente bem, não é? Não, só mesmo quando está lá no fundo do poço é que se lembra. E mesmo estando no fundo do poço tem dificuldade em sair dele, porque tem dificuldade em dar o passo e pedir ajuda, não é? Para vermos o quanto nós estamos. Eu vejo muito. É como se o ser humano estivesse enjaulado dentro de uma jaula, isto vem-me à mente, não é? Eu às vezes, quando estou em meditações, etc., há muita coisa que me vem, informações e etc., que me vêm e eu vou para outro plano, viajo, etc. Mas o ser humano está dentro de uma jaula, ok? A porta, ela está encostada, só que nós temos dificuldade até de abrir a porta. Nós estamos dentro da jaula, mas ninguém nos impede de sair dela, mas nós continuamos lá. Porquê? Porque é confortável, é quentinho, não é? E não sabemos quando abrimos a porta o que é que nos espera do outro lado. Então É a zona de termos conforto. esta consciência, não é? É termos esta consciência que aí está, a grande zona de conforto. Mas sim, olha, houve uma vez um mentor, um dos meus grandes mentores que passou na minha vida que me disse uma coisa. Disse uma coisa e isto ficou aqui enraizado dentro da minha cabeça, que foi: Ana, se tu quiseres ter sucesso na tua vida, nunca te foques no teu trabalho. Foca-te em ti. E isto é real. É muito real. Grande E sábio. quanto mais me foco em mim, mais, opá, as coisas vão fluindo, sabes? Vão fluindo. As coisas vão fluindo. Os pacientes vêm, olha, não me preocupo. Hoje é o dia que eu levanto-me de manhã, vou fazer a minha rotina, gosto de fazer a minha caminhada, gosto de fazer o meu exercício, gosto de tirar o tempinho para mim de manhã, porque é verdade a manhã é preciosa, é muito preciosa, mas houve um tempo quando eu não o fazia, sabes, quando eu estava muito naquela resistência, naquela coisa, ai, será que vem? Ai, será que vou ter de trabalhar? Ai, será? Não será? Não acontecia nada. Hoje levo a vida, sabes, deixo fluir. Não penso muito, gosto de criar vazio dentro da minha mente, que isto também é algo que se vai praticando e nós vamos conseguindo. Criar vazio dentro da mente é possível, ok? E é uma sensação fantástica, uma sensação tão boa, tão preenchedora, em que eu antes estava sempre constantemente de me querer saciar com o amor dos outros, porque isto também foi a minha realidade, não é? Querer-me saciar com o amor do outro. Olha, e hoje, sinceramente, não é necessário. É o meu amor que transborda que vai para o outro. Isso é que vai fazendo a diferença. Isso é que também esta vontade de nós querermos mudar ou não que vai fazer a diferença. Mas olha, nós já estamos aqui, que horas são? É Eu não passar um estou a ver. bocadinho de tempo. Já estamos aqui há uma hora e pouco, já passa. Também não convém ficar muito longo. Não convém, senão depois também é desafiante. Mas foi muito bom. Foi mesmo muito bom ter-te aqui, Fernando. Tu É um prazer. és uma força da natureza. Somos todos força da natureza. Mas tenho-te um carinho muito grande e tu sabes perfeitamente disso. Desde o início que eu te conheci, que eu comecei a conhecer a tua história, que já vem lá atrás, que ainda não era a Ana que é hoje também, não é? Que também tenho feito as minhas mudanças. Mas olha, dou-te os parabéns pelo livro. Já sabes que eu quero o meu, está bem? Sabes que quero o Acho que meu. Dou-te realmente os meus parabéns. Continuo. posso partilhar que o livro vai se chamar, já se chama porque ele está já na gráfica, né? o poder, o poder de acreditar. E vai ser lançado para quem estiver aqui, off the record, não é que já vai deixar de ser off the record, vai ser lançado
foi uma oportunidade que me deu o Pedro Farias de lançar no Congresso de Terapeutas em Santarém, com o Congresso Nacional de Terapeutas. E de forma que é uma oportunidade incrível que eu vou claramente aproveitar e espero que seja bom para ajudar muita gente. Mais uma vez, para ajudar muita gente a acreditar em si próprio. É verdade, sem dúvida que sim. É a base, sabes? Não é? A base é mesmo essa. A base é Exatamente. essa. O poder está dentro de nós. O poder, nós estamos tão enraizados em crenças que, na verdade, ainda foi ontem, sim, tive aqui as meninas da meditação e eu disse isto às meninas. Nós não precisamos de nada. Tudo o que está aqui à nossa volta são amuletos. Porque, na realidade, o poder não está no amuleto. Está na crença que nós damos ao amuleto e essa crença tão grande e que nós acreditamos tanto que esse amuleto nos vai ajudar, que realmente isto acontece, porque na verdade não é o amuleto que faz o trabalho. O trabalho não está no amuleto. O trabalho está aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Quanto mais nós olharmos para isto, opá, a vida muda. O posicionamento que nós pomos na vida é outro. Isto aqui é incrível. Olha, agradeço-te. Vamos lá. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Vejam a live, revejam, partilhem esta live para todas aquelas pessoas que realmente precisem destes ensinamentos, deste despertar tão grande e, sobretudo, desta inspiração tão grande. Porque, infelizmente, nós precisamos de nos inspirar uns com os outros para acreditar no poder que temos dentro de nós. Então, se isto também for uma causa, então assim que seja, não é? Gratidão, Fernando. Sempre que precisares de mim, e eu sei que também posso contar contigo, aliás, já tenho encaminhado algumas pessoas, porque valorizo imenso o teu trabalho também. Só para partilhar, para terminar, entretanto, no meio desta história toda, eu já falei várias vezes da minha companheira, da Ana, ela também deu um salto que eu diria, de um salto quântico, que foi, deixou o trabalho dela, ela é psicóloga, era psicóloga escolar, pôs licença em vencimento, e neste momento está a trabalhar, a criar mais ferramentas para ajudar outras pessoas, mas, como tu dizes, a pensar primeiro nela, não é? E isto só para percebermos que às vezes as coisas não estão tão longe de nós como nós pensamos. Depende muito mais. Eu sei que não é fácil tomar uma decisão destas, não é? E porque como sabes, eu também deixei a carreira docente e também, mas quando tu confias, como dizias tu, as coisas acontecem. É fácil? Não. Mas se fosse fácil, também não precisávamos de estar cá, não é? Exato. Não, isso sem dúvida. Olha, mas fico muito feliz, não sabia. Não sabia, ainda bem. Ela é psicóloga, não é? Como disse. Agora se juntou, fez mais alguma formação também na área de terapia transpessoal, hipnoterapia e coaching, e juntou isso tudo e pronto, e para além do trabalho que está a começar a ter também, de atendimento, está também muito dedicada a fazer infoprodutos. Aliás, temos já infoprodutos com uma qualidade incrível. Digo. Temos recebido feedbacks fantásticos. Brevemente vamos começar a publicá-los também. Pronto, ferramentas que ela, mais ela, porque eu também tenho colaborado, mas ela tem se dedicado mais a essa área. E é fantástico depois perceber que as coisas de facto funcionam, não é? Quando as pessoas se predispõem, não é? As coisas depois funcionam. Mas pronto, alguém, se precisarem de algum aconselhamento, também me contactam a mim ou a ela. Os contactos estão nas redes sociais. O nosso projeto é o Ser Mais Ver Melhor. Ok. Olha, é um prazer, Ana, estar aqui contigo mais uma vez. E estamos aqui. Estamos no juntos. Caminho uns dos outros, para nos inspirarmos, como tu disseste, uns aos outros. Exatamente. Olha, um beijinho, fica bem, não é? E estamos juntos nesta jornada. E a vocês, um grande abraço e lembrem-se,
O poder está dentro de cada um de vocês, não está fora. Lembrem-se, tudo começa aqui dentro, dentro do vosso coração, com consciência. Por isso, expandir a consciência é o caminho. Fiquem bem. Vá, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos.